Curso de Analítica Junguiana. É o módulo 6/24. É o curso que tem 24 vídeos gratuitos postados no YouTube e que eu envio para você pelo seu WhatsApp se você se cadastrar conosco. Hoje nós vamos falar sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. É o módulo 6. São 24 módulos. É curso grátis, Analítica Junguiana, em 24 módulos. É a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, mas aqueles que contribuírem com R$40 semanais, ou seja, por cada vídeo, que são 24, receberão um certificado e a carteira de analista junguiano e o número de registro da ANPC. Os que já são psicanalistas, têm algum tipo de curso superior, ou teologia, seja lá o que for, receberão certificado de pós-graduação livre. Ao você fizer o Pix pela NPC 2018@gmail.com e enviar o comprovante para o Zap 6198-340-6632, imediatamente estarei enviando a apostila desse módulo. Veja que é a primeira vez que está sendo lançado um curso completo em 24 vídeos somente de Jung. Toda a extensão do conhecimento de Jung. Não só a teoria, como as técnicas. Então, o curso é totalmente diferente daquilo que você possa imaginar. O curso poderia ser considerado como um curso de 2 anos. Na realidade, cada vídeo é uma aula pesquisada, ajeitada, colocada dentro dos parâmetros de uma aula de sala de aula. Então, eu peço a sua atenção porque hoje o tema é bastante importante. Aliás, todos são importantes, mas hoje nós vamos falar sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, segundo Jung, vamos começar primeiro com a hipótese, porque o inconsciente coletivo não surgiu porque um dia Jung teve a ideia de criar o inconsciente coletivo só porque não estava de acordo com Freud. Não, nada disso. Não foi uma coisa alheia, ou não foi uma coisa assim fortuita. A hipótese do inconsciente coletivo pertence àquele tipo de conceito que, a princípio, o público estranha. Você deve estranhar, é lógico, se você está assistindo pela primeira vez, naturalmente. Mas dito seja, por isso, hoje nós temos o módulo 6, aí você vai dizer, eu perdi os outros módulos. Não, você não perdeu. Você pode contribuir os 6 módulos vezes 40. Se você não puder pagar os 6 vezes 40, você paga 2, envia 2 apostilas e assim por diante. Você pode assistir tranquilamente. Em qualquer momento você pode se matricular e fazer o curso. Eu tenho certeza que você vai ser um terapeuta. Mas logo ele se apropria, passando a usá-lo como uma representação corrente, tal como aconteceu com o conceito do inconsciente de uma forma geral. A ideia filosófica do inconsciente, tal como é encontrada principalmente em C.G. Caros e E.V. Harman, depois de ter desaparecido sem deixar vestígios significativos na onda avassaladora do materialismo e do empirismo. Reapareceu, pouco a pouco, no âmbito da psicologia médica orientada para as ciências naturais. Veja bem, essa teoria do inconsciente coletivo surgiu naturalmente desde os tempos de Platão. Nós vamos ver aqui. E Caros, 50, quase 100 anos antes de Freud, e antes de Jung, já falava sobre esse tema. Só que desapareceu, como diz o texto aqui. Esse texto é de Jung.
Todos os textos que nós falamos aqui é de Jung. Desapareceu. Por quê? Por causa do materialismo que vinha, que estava se implantando, porque o século XX, naturalmente, surgiu dentro do materialismo impressionante. Tá? E nós hoje estamos dentro da luta. Aliás, nem se fala mais do idealismo, é puro materialismo em todos os sentidos. Mas, vamos falar um pouco de Carlos. Carlos Gustavo Caros, 1789 a 1869, ou seja, quase 50 anos antes de que Jung pudesse falar sobre o inconsciente coletivo. Caros era um médico, um pintor, naturalista curado, autor de um excelente livro sobre Goethe, e ganhou sua fama duradoura, sobretudo por ter dado a expressão máxima e perfeita ao mito romântico do inconsciente. Assim ele afirma em seu livro Psique: a chave para o conhecimento da alma consciente está no domínio do inconsciente. Eu vou repetir essa frase. Você jamais vai ouvir uma frase como essa. E foi dito quase 200 anos antes. A chave para o conhecimento da alma consciente está no domínio do inconsciente. Ou seja, todo o segredo, a chave para tudo está no inconsciente. Isso explica a dificuldade de alcançar a plena compreensão do segredo da alma, dizia Carlos. Se fosse completamente impossível encontrar o inconsciente no consciente, o homem jamais teria alcançado o conhecimento de si mesmo. Do homem pode descer às suas profundidades. O ser humano tem medo de descer nas suas profundidades do seu próprio interior. Ele está voltado para fora. Ele é excêntrico no sentido de colocar para fora. A falta de entrar para dentro produz até depressão, ansiedade, uma série de coisas. Dizia Jung, já tinha provado isso. E é interessante que Carlos, dos 100 anos antes praticamente, já falava essas questões. Mas vamos continuar. A diferença entre o inconsciente pessoal, nós vamos chamar de inconsciente pessoal o inconsciente que Freud falou, ou seja, o inconsciente que Freud investigou e proclamou, e o inconsciente coletivo que Jung acrescenta a esse inconsciente de Freud. Ele não rejeita a teoria de Freud, de jeito nenhum. Aqueles que acham que Jung rejeitou ou brigou com Freud, ele está errado. Não, eles apenas pegou toda a teoria de Freud e acrescentou alguns elementos. Tanto é que Jung tem um livro chamado A Teoria Psicanalítica. Se você não sabia, fique sabendo. E é muito interessante esse livro, A Teoria Psicanalítica, onde ele não fala nem do inconsciente coletivo, mas fala especificamente das coisas de Freud. Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente, indubitavelmente pessoal, é o inconsciente pessoal. Nós o denominamos inconsciente pessoal. Esse, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata, nasce com você. Essa camada mais profunda é o que chamamos de inconsciente coletivo. Quem está falando é Jung. Eu optei, diz Jung, pelo termo coletivo, pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas universal, isto é, contrariamente à psique pessoal. Você tem a sua psique pessoal, desde que você nasceu tem as suas experiências pessoais, é lógico, mas existe uma consciência mundial.
O inconsciente coletivo, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são cum grano salis, os mesmos que em toda parte e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Nós temos aqui, meu amigo, você vai se surpreender, você pode achar até o que você quiser. Nós temos técnicas que você pode entrar no inconsciente coletivo e pode acessar, inclusive, o inconsciente de outras pessoas, por que não? Desde que se trate do inconsciente coletivo. Você não vai acessar o inconsciente pessoal, vai acessar o inconsciente coletivo, porque o inconsciente pessoal é dele. Isso você não vai acessar, mas o inconsciente coletivo que mexe comigo, que mexe com você, que mexe com todos, você pode acessar, onde atuam os arquétipos. É impressionante, mas é verdade. É vero, meu amigo. O que é o inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é tudo. Veja bem, eu vou falar algumas coisas que você vai achar até estranho, mas eu estou, nesse momento, me imbuindo da mente de Jung para poder falar. Eu estou estudando Jung, eu estou mexendo com Jung e eu tenho que falar como se Jung estivesse falando. Claro, não é ele. O inconsciente coletivo é tudo, menos um sistema pessoal encapsulado, é objetivamente ampla como o mundo e aberta ao mundo. Eu sou o objeto de todos os sujeitos, numa total inversão da minha consciência habitual, em que sempre sou sujeito que objetos. O ser humano está acostumado a ser sujeito dos objetos que estão por aí, mas não. Há uma inversão nesse sentido. É o oposto da individualidade. Lá eu estou na mais direta ligação com o mundo. Eu estou ligado ao universo, ao mundo. De forma que facilmente esqueço quem sou na realidade. Perdido em si mesmo. É uma boa expressão para caracterizar esse estado. Este si mesmo, porém, é o mundo. Ou melhor, um mundo de uma consciência que uma consciência pudesse vê-lo. Por isso, devemos saber quem somos. Por isso você precisa se descobrir. Por isso é preciso você acessar o seu inconsciente coletivo. Se você sofre de depressão, é falta de você acessar a sua interioridade. Falta de você entrar para dentro do seu quarto e acessar você mesmo. O mestre dos mestres já falava isso. Jung apenas está teorizando de uma forma filosófica e terapêutica. Os conteúdos do inconsciente, dos dois inconscientes, nós estamos falando do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então nós vamos explicar cada um. Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Tudo bem. Só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Os conteúdos do inconsciente pessoal são principalmente o quê? Os traumas e os complexos de tonalidade emocional. É o que você vive no seu dia a dia. As decepções, as mágoas, os problemas, as raivas que você passou desde a sua infância até hoje. Tudo isso está aí no inconsciente pessoal, se transformando em traumas, em neuroses, etc, etc, que constituem a intimidade pessoal da vida anímica. Já os conteúdos do inconsciente coletivo, por outro lado, são chamados arquétipos. E nós vamos falar desses arquétipos.
O inconsciente coletivo é toda formada de arquétipos. Não se pode falar sobre arquétipos, são muitos. Então, se são muitos, eles têm que estar numa dimensão. E essa dimensão é o inconsciente coletivo. Vamos continuar. Vamos falar do termo arquétipos. O termo arquétipos já se encontrava em Filo, judeu, o filósofo judeu lá na época de Roma, como referência ao imago Dei no homem, a imagem de Deus no homem. Ele usava no grego essa palavra arquétipo. Nós temos o arquétipo de Deus, dizia Filo, o judeu. Em Ireneu, também onde se lê mundi fabricatur non a semnetipso fecit, haec set et alienis arquétipes translitis. O Criador no mundo não fez essas coisas diretamente a partir de si mesmo, mas copiou-as de outros arquétipos. Ou seja, os arquétipos são quase que antes da formação do próprio mundo, segundo Irineu. No corpo herméticos, Deus é denominado o arquétipo Phos, a luz arquetipal, a luz arquetípica. Em Dionísio Areopagita, um dos filósofos gregos, encontramos esse termo diversas vezes como koe-lepsi hierarquia, os arquétipos imateriais, bem como de divinis nominibus, ou seja, são nomes divinos que são esses arquétipos. O termo arquétipo não é usado por Agostinho, o Santo Agostinho, o grande teólogo. Mas sua ideia, no entanto, está presente, por exemplo, naquele livro que ele escreveu em Diversas Questionibus. Quando ele fala aí em latim, mas não vou repetir, porque eu não conheço latim, mas a gente apenas lê. Mas a tradução seria ideias que não são formadas, mas estão contidas na inteligência divina. Ou seja, está antes do ser humano. Quando o ser humano nasceu, quando foi criado, ou quando surgiu na humanidade, ele já carregava esse mundo arquetipal. E esse mundo arquetipal continua até hoje. Se alguém diz que o ser humano evoluiu, está perfeitamente errado. Porque o ser humano não evoluiu. Os mesmos arquétipos que matam, que roubam e que fazem tudo que possa imaginar, continuam aí. O homem pode se auto-evoluir, se auto-individuar, para que ele possa ver a luz divina. Isso chama-se individuação. Isso já é uma outra história. Mas achar que a humanidade vai melhorar, não. Nós estamos caminhando direto para o fim. A própria ciência fala isso. Arquétipos é uma perífrase explicativa do eidos platônico, a ideia platônica. Nos diz que, no concernente aos conteúdos do inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos, ou melhor, primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais remotos. O termo representations collectives, usado por Lévi-Blum para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva, poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado usado por Lévi-Blum para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva. Poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado usado por Lévi-Blum para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva.
Poderia também ser aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Agora eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, mas eu vou fazer uma crítica histórica. A mesma crítica que o próprio Jung, porque Jung que estaria falando através dessas palavras que eu estou falando. Por que a psicologia, a mais nova das ciências empíricas, não reagiu diante disso? Por que não se descobriu há muito o inconsciente e não se resgatou seu tesouro de imagens eternas? Simplesmente porque tínhamos uma fórmula religiosa para todas as coisas da alma, muito mais bela e abrangente do que a experiência direta. Aí que está o perigo. Se a visão cristã do mundo esmaeceu ou sucumbiu, para muitos, as câmaras dos tesouros simbolicamente do Oriente ainda estão repletos de maravilhas. Podem nutrir por muito tempo ainda o desejo de contemplar usando novas vestes. O que aconteceu, meu amigo? O cristianismo primitivo era altamente acessavam o inconsciente coletivo, tinham contato com Deus no seu inconsciente profundo, como diz Carlos. Eles viviam a alma, eles experimentavam as questões luminosas, eles podiam ter imagens, podiam ver anjos, mas o racionalismo, e aí entra a psicologia, se racionalizou, se materializou e abandonou tudo isso. O próprio cristianismo, o próprio catolicismo, o próprio protestantismo abandonou isso tudo. Hoje tudo é racional. Essa semana uma pessoa que está acompanhando esse canal chegou a me dizer que ele nunca tinha ouvido falar de Jung e o Messias juntos, porque sempre falavam, ouvia de que Jung era satanista. Ah, meu amigo, Jung não pode ser satanista de jeito nenhum. Jung lia o hebraico, conhecia o hebraico. Se você lê os textos de Jung, das obras completas, você vai encontrar hermenêutica hebraica mais profunda que muitos teólogos como Tillich e Bach. Você vai conhecer a análise hermenêutica do grego do Novo Testamento profundamente. Ele tinha um pai que era pastor, um tio que era pastor, um avô que era pastor. Ele conhecia profundamente a Bíblia hebraica. A questão é que ele não concordava com essa religião que estava, como dizia Nietzsche, que estava do lado de fora, que era apenas aparente, porque a religião tinha deixado de ser uma experiência com Deus, para ser apenas uma amostra de Deus. Além do mais, essas imagens, sejam elas cristãs, budistas, o que for, são lindas, misteriosas e plenas de intuição. Na verdade, quanto mais nos aproximamos delas e com elas nós habituarmos, mais se desgastarão de tal modo que só restarão a sua exterioridade banal, em seu paradoxo quase isento de sentido. Um exemplo, o mistério do nascimento virginal de Cristo, ou a homoousia do Filho com o Pai, ou a Trindade, ninguém consegue entender mais, porque falta essa experiência com o inconsciente coletivo. Não propicia mais o voo da fantasia filosófica, tornaram-se meros objetos de fé. Ou você acredita ou não acredita. Mas não é assim. Meu amigo, a experiência pessoal, assim como fez Jung, é que tem que ser. É por isso que Jung, em 1913, ele entrou no seu castelo de Bullingen
E durante 10 anos experimentou o inconsciente, onde ele experimentou profundamente essa profundidade do inconsciente. E ainda alguns dizem que ele era psicótico. Para você ver até onde chega a força do materialismo atual. Não surpreende, portanto, que a necessidade religiosa, o sentido de fé e a especulação filosófica do europeu hoje culto se sintam atraídos pelos símbolos do Oriente, pelas grandiosas concepções da divindade da Índia e pelos abismos da filosofia taoísta da China. Você sabia que as igrejas católicas e evangélicas estão acabando na Europa? Que as pessoas estão indo para as religiões taoístas e budistas? É por causa disso. Falta o quê? Falta essa experiência com o inconsciente coletivo. O dogma substitui o inconsciente coletivo. Na medida em que a fórmula do modo abrangente, o estilo de vida católico evangélico, nesse sentido, desconhece completamente tais problemas psicológicos. Quase toda a vida do inconsciente coletivo foi canalizado para as ideias dogmáticas de natureza arquetípica, fluindo como uma torrente controlada. Tudo é muito certinho, tudo muito quadradinho. Você acredita nisto ou não? Meu amigo, o que Jung propõe é uma experiência pessoal interna profunda, não apenas uma questão racional. É por isso que o indivíduo, embora seja cristão ou tenha uma religião cristã, ele entra em depressão, em angústia. No simbolismo do credo e do ritual, ela se manifesta na interioridade da alma do crente, o inconsciente coletivo, tal como hoje o conhecemos, nunca foi assunto da psicologia. A psicologia se materializou, pois antes da igreja cristã existiam os antigos mistérios, cuja origem remonta às brumas do Neolítico. A humanidade sempre teve em abundância imagens poderosas que a protegiam magicamente contra as coisas abissais da alma, assustadoramente vivas. As figuras do inconsciente sempre foram expressas através de imagens protetoras e curativas e assim expelidas da psique para o espaço cósmico. Meu amigo, é preciso resgatar a força e a energia dos símbolos códigos das letras hebraicas geradas na experiência mágica de um povo que experimentou um Deus histórico quando saiu do Egito. Já não se faz mais isso. Somos inconscientes. Você não sabia? Freud diz isso. Nós somos manipulados pelo inconsciente. Nós fazemos um esforço para ser consciente. É por isso que nós usamos os mecanismos de defesa, que são mais de 17, são mais de 20. Porque desesperadamente nós temos que ser conscientes. Mas nós somos inconscientes. Em que desapareça a consciência, por isso a humanidade tenta fortalecer a sua consciência e cada vez se torna mais racional. E ao tornar-se mais racional, se torna mais ateu. Menos acredita, não acredita nem nele mesmo, e muito menos nos outros. Mas assim que o inconsciente nos toca, já estamos inconscientes porque nos tornamos inconscientes nós mesmos. Este é o perigo primordial que o homem primitivo, que ainda está tão próximo daquele plérona, conhece instintivamente. O que é plérona? Plérona é a essência profunda do inconsciente coletivo, de onde, diz Jung, Deus teria arrancado e tirado tudo. Está lá no Gênesis. Está lá no Gênesis. Pode ler Gênesis, capítulo 1. E do qual sente terror. Sua consciência ainda é insegura e vazia, ainda é infantil e mal emergindo sobre as águas primitivas,
uma onda do inconsciente pode facilmente suprimi-lo. E então o homem se esquece de quem era e faz coisa que já não se reconhece. Por essa causa, os primitivos temem as paixões descontinuadas, pois nelas a consciência desaparece facilmente e a posse pode se tornar uma possessão. Por isso, o esforço da humanidade sempre são direcionados para o fortalecimento da consciência. Veja bem, nós estamos falando em inconsciente coletivo. É meio complicado. Falar do inconsciente coletivo e dizer, não, inconsciente coletivo está abaixo do inconsciente pessoal, pronto. Não é bem assim. Se você lê Jung, ele tem livros e mais livros falando do inconsciente. Então não é uma coisa simples. O conceito de arquétipo, do jeito que conhecemos hoje, surgiu em 1919 com o suíço Carl Gustav Jung, discípulo de Freud. Os arquétipos são um conjunto de imagens primordiais originado de uma repetição progressiva de uma mesma experiência durante muitas gerações, armazenadas no inconsciente coletivo e que nós podemos acessar. E mesmo que você não queira acessar, você acessa através dos problemas que você tem. Nesse inconsciente coletivo existem arquétipos positivos e arquétipos negativos. Se você está com muita raiva, acessa o inconsciente coletivo inconscientemente e pega um arquétipo negativo. Se você usa droga, da mesma forma, você vai acessar o inconsciente coletivo e vai acessar um arquétipo negativo. E veja que existem lá arquétipos negativo e positivo. Se você tem depressão, você vai entrar lá e vai acessar um arquétipo negativo. Isso quem fala é Jung. Todos podemos acessar o inconsciente coletivo e entrar em contato com as imagens primordiais. Em 1912, em Transformações e Símbolos da Libido, é o livro que causou a quebradeira, diríamos assim, entre Freud e Jung, porque foi esse livro que criou a confusão. E Freud não aceitou essa história, cuja edição definitiva se deu em 1952, com o título de Símbolo de Transformação. Jung escreveu sobre imagens primordiais que reconhecia na vida inconsciente de seus pacientes, como também em sua própria autoanálise. Aqui eu quero falar de Goiânia. Meu tributo a Goiânia. Nós tínhamos a NPC lá em Goiânia, 2000 e pouco, 2002, 2003, uma coisa assim. E certa feita nós fizemos uma experiência com mais de 60 alunos que estávamos estudando. E colocamos um divã no meio da sala, a sala enorme, que tinha lá na NPC, lá no setor sul de Goiânia. E saudação àqueles meus alunos daquela época. Então nós colocamos uma senhora humilde e fiz o meu trabalho usando algumas palavras técnicas do hebraico, palavras técnicas que a gente usa para acessar o inconsciente coletivo profundo, e ela acessou. Qual foi a surpresa das pessoas quando aquela senhora começou a falar algumas letras e dizer e desenhar algumas letras hebraicas e pronunciar algumas letras hebraicas. Depois perguntamos se ela conhecia. Ela disse que não conhecia, nunca ouviu falar, não tinha nem cultura para isso e não sabia de nada. Por quê? Porque lá no inconsciente coletivo estão elas. As letras são códigos que estão no inconsciente coletivo profundo, já há mais de 2.000 anos, 3.000 anos. Eles permeiam dentro desse inconsciente coletivo e você pode acessar. É por isso que quando você pronuncia essas palavras, você mexe, você faz tremer o inconsciente coletivo. E as forças negativas tremem diante disso.
Essas imagens, sendo promovidas a partir do inconsciente coletivo, continham motivos semelhantes e repetidos em diversos locais em distintos momentos da história, ao longo da história. Seus aspectos principais seriam a luminosidade, a inconsciência e a autonomia. São coisas que já desapareceram. O que é a luminosidade? Você vê, por exemplo, um anjo. Aí se você chegar para um psicólogo, um psiquiatra e dizer que você viu um anjo, ele vai te dizer que você é esquizofrênico, lógico. Mas Jung não achava assim. Isso é uma imagem luminosa, uma experiência luminosa que você teve. A questão do inconsciente é a mesma coisa, e o inconsciente tem autonomia. Em torno de 1917, ele falava isso, num texto inicialmente denominado A Psicologia dos Processos Inconscientes. Jung falava de dominantes não pessoais ou pontos nodais da psique que atraem energia e influenciam o funcionamento de uma pessoa. Em 1919, usa pela primeira vez o termo arquétipo, a fim de evitar qualquer sugestão de que era o conteúdo e não esboço o padrão inconsciente ou irrepresentável que era fundamental. Estamos terminando. A autonomia dos arquétipos. Embora todos os arquétipos possam ser considerados como sistemas dinâmicos autônomos, alguns deles evoluíram ao longo da história tão profundamente que se pode justificar o seu tratamento como sistemas separados da própria personalidade, que são 5. O ego, a persona, anima e animus, a sombra e o self. Esses 5 arquétipos fazem a estrutura de uma pessoa e explica a estrutura de uma pessoa. Para finalizar, eu vou falar os 12 arquétipos, mas esses 12 arquétipos não são de Jung. Todo mundo fala. Se você entrar no YouTube ou no Google, você vai encontrar que os 12 arquétipos de Jung. Mas Jung não falou desses arquétipos. Alguns falam de 22 arquétipos. Também não falou de 22 arquétipos. Ele só falou do arquétipo da mãe, do pai e de algumas pessoas, do sábio e só. Algumas coisas. Mas eu vou mencionar aqui, porque no próximo nós vamos estudar melhor esses arquétipos. São 12 arquétipos. E cada arquétipo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. É claro que esses 12 arquétipos são dos discípulos de Jung. Vários discípulos de Jung desenvolveram a teoria de Jung e criaram várias coisas que eu concordo perfeitamente. Mas eu estou falando se Jung falou isto ou não. Não estou dizendo que está errado. Está certo. Perfeitamente. São arquétipos. Mas não dito por Jung. O inocente, desejo de viver no paraíso com felicidade. O medo dele é errar e ser punido. O explorador, desejo de liberdade para viver a sua descoberta. O medo dele é ficar preso numa situação ou se acomodar. O sábio, desejo de alcançar a felicidade através do conhecimento. O medo é de ser enganado, iludido ou ser ignorante. O herói, desejo de provar o seu valor por meio de ações corajosas. O medo é ser fraco e vulnerável. O fora da lei, o desejo de revolucionar, de revolução ou vingança. E o medo dele é ser comum e não ter poder. O mago, deseja de conhecer e dominar as leis que regem o universo e as coisas, e o medo é consequência negativa e inesperada. A pessoa comum deseja de estabelecer conexão com os outros, o medo é não ser aceito e ser rejeitado pelas suas ideias. O bobo da corte deseja de viver a alegria do momento e o medo é de se tornar maçante. O amante, o desejo de conectar-se com os outros através da sensibilidade e o medo dele é ser rejeitado. O criador deseja de criar algo de valor duradouro e o medo de ter ideias medíocres ou ser medíocre na execução. O governante deseja de ter controle e o medo é de chegar ao caos e o golpe.
O prestativo, o desejo de proteger os outros do mal, e o medo do egoísmo e da ingratidão. Interessante, muito interessante. Nós vamos desenvolver melhor esses elementos junto com outros arquétipos. E nós também vamos oferecer àqueles que se matricularem as cartas, né, dos arquétipos de Jung. E nós vamos enviar para você, naturalmente para aqueles que estiverem estudando. Porque Jung tem várias técnicas e vários elementos que você pode usar no seu trabalho de atendimento. Isto é a democratização da analítica junguiana. Os vídeos são grátis, estão no YouTube, e eu envio para você. Mas se você contribuir com R$40 por cada vídeo, você automaticamente se matricula no curso e no final vai receber o certificado, a carteira e o número de registro. Se você já é psicanalista ou ter algum curso superior, você vai receber o certificado de pós-graduação livre em analítica junguiana. Também receberá a apostila e outros materiais que nós vamos enviar para você, que vai fazer parte do seu cabedal de atendimento das pessoas. Você deve enviar essa contribuição de R$40 pelo Pix e-mail anpc2018@gmail.com e enviar o comprovante pelo zap 6198-340-6632. Você pode perguntar, nós estaremos dando assessoria e tirando as dúvidas por esse zap. A democratização da analítica junguiana.